Como um bloco de aço negro, suas cicatrizes entrecruzadas são suas medalhas. O predador acredita que pode usar sua superioridade numérica para esmagar a presa. Errado. O javali se vira, lançando seu inimigo para o ar com suas garras. Isso não é uma presa, é um lutador. Quando a matilha de cães selvagens falha diante de uma presa obstinada, as pradarias de Botsuana, no auge da estação seca, parecem uma arena rachada, onde o amarelo da grama queimada se estende até o horizonte. Em meio ao sol escaldante, um javali macho adulto emerge, taciturno e firme. Ele não possui a graça de um antílope nem a majestade de um leão, mas exala a resiliência robusta de alguém que enfrentou inúmeros perigos. As cicatrizes entrecruzadas em sua pele grossa e cinza são evidências de batalhas de vida ou morte travadas no passado. Sua arma mais temível é seu par de presas curvas e afiadas como navalhas, duras como pedras, capazes de perfurar a pele de qualquer agressor. Para manter sua força, este guerreiro cava constantemente o solo seco e duro em busca de raízes suculentas. Uma hiena solitária, consumida pela fome e imprudência, tentou a sorte atacando por trás. Mas cometeu o maior erro de sua vida. Em vez de fugir, o javali africano girou repentinamente com uma velocidade surpreendente para seu corpo volumoso. Abaixou seu centro de gravidade, ganhou impulso e explodiu como um veículo blindado. Com uma poderosa cabeçada, suas presas cravaram-se no peito do atacante, lançando a hiena pelos ares antes que ela pudesse compreender o que estava acontecendo. O estrondo seco e o grito agonizante do derrotado foram uma afirmação retumbante. Esta não era apenas uma presa. Este era um verdadeiro guerreiro de Botsuana. Contemplem o domínio absoluto do javali em seu território. Ele caminhava com passos firmes, imperturbável diante de qualquer ameaça. Mas a atmosfera começou a mudar. O vento da pradaria cessou repentinamente, e pequenos pássaros nos galhos mais altos começaram a piar alarmados.
Ao longe, onde os arbustos espinhosos de acácia se entrelaçavam, algo se movia com uma disciplina e um silêncio aterradores. Não um caçador solitário. Mas um exército. Os primeiros pelos emergiram por trás da poeira fina. Cães selvagens africanos. Eles não atacaram imediatamente, mas se espalharam, cercando-o por todos os lados. Os olhos dos cães selvagens não demonstravam a hesitação da hiena anterior. Carregavam o olhar frio daqueles que impõem a justiça em números. A luta pelo poder havia começado oficialmente, e pela primeira vez naquele dia, o javali sentiu uma pressão verdadeiramente sufocante o envolver. Desde a chegada da matilha de cães selvagens, a savana de Botsuana se tornara um palco de paciência implacável. Os cães selvagens evitaram um ataque direto para impedir que o infeliz destino da hiena se repetisse. Em vez disso, empregaram uma tática de cerco móvel. Cada cão selvagem, por sua vez, mordia levemente o jarrete ou o quadril do javali antes de recuar imediatamente. Eles não precisavam de um ferimento fatal imediato. Precisavam que o javali se movesse, manobrasse e gastasse energia sob o sol escaldante. O javali começou a sentir o peso do número de animais. Não conseguia mais cavar raízes calmamente, mas era forçado a manter as costas contra um emaranhado de espinhos para evitar ser atacado por trás. Seus olhos estavam vermelhos por causa da fumaça, da poeira e do cansaço. Mas sua cabeça permanecia baixa, suas presas ainda apontadas diretamente para aqueles que espreitavam ao redor. Isso era uma tortura psicológica. Os latidos curtos e ásperos e o movimento constante da matilha de cães não davam à presa um momento para respirar. 2. Os cães selvagens venceram pela persistência e acreditavam que, com um pouco mais de tempo, aquela fortaleza viva desmoronaria de exaustão. Uma densa nuvem de poeira vermelha se ergueu, obscurecendo os caçadores. O javali começou a ofegar, seu peito enorme subindo e descendo, o suor se misturando com o sangue de pequenos arranhões que escorriam por sua pele grossa. Mas foi nesse momento crítico que a natureza teimosa do javali se manifestou com mais força do que nunca.
Em vez de entrar em pânico e fugir uma ação que geralmente leva a uma morte rápida, ele escolheu ficar imóvel como uma estátua. O silêncio repentino de sua presa perturbou a matilha de cães selvagens. Cada vez que um cão selvagem ousava se aproximar demais, o javali desferia uma pisada poderosa que sacudia o chão, acompanhada de um grunhido agudo. Ele não era mais um alvo fácil para a matilha de cães devorar. Havia se transformado em uma estaca de ferro, cravada profundamente no solo. Os cães selvagens começaram a pressentir algo incomum. A presa não demonstrava sinais de enfraquecimento com o tempo, mas sim parecia tornar-se mais resistente a cada ferimento. A tensão atingiu o ápice quando o alfa da matilha avançou. Encarando diretamente as presas do javali. Um silêncio mortal envolveu o espaço, quebrado apenas pelo assobio do vento entre as acácias ressequidas. Todos os cálculos de exaustão falharam, e agora a matilha precisava tomar uma decisão. Atacar desesperadamente ou aceitar a derrota contra um oponente que não conhecia a rendição. Na atmosfera densa e mortal, Alpha decidiu pôr fim àquele jogo prolongado. Sinalizou para que a matilha apertasse o cerco, reduzindo a distância para menos de 2 metros. Alpha investiu, mirando uma mordida na traseira da presa, mas subestimou uma criatura encurralada. Em vez de recuar, o javali liberou a potência de um motor de 1000 cavalos. Investiu direto contra a Alpha com uma velocidade inimaginável. Alpha, embora ágil, não conseguiu se esquivar completamente do furioso contra-ataque. Toda a matilha de cães selvagens congelou. O cenário que haviam arquitetado fora destruído pela própria presa que desprezavam. O javali não parou por aí. Continuou a investir contra a matilha em pânico, rugindo e mostrando as presas com ferocidade, transformando o campo de batalha em uma retirada reversa. A caçada terminou oficialmente. Os cães selvagens restantes, que sempre agiram sob a liderança de Alpha, estavam agora completamente desorientados. Viram seu líder supremo agonizando, com a pelagem manchada de carmesim. Uma terrível quebra de confiança começou a se espalhar. No mundo dos cães selvagens, a derrota de Alpha para uma única presa era sinal de fraqueza imperdoável. A sincronia, a maior força dos cães selvagens, havia desaparecido. Recuaram em desordem. Seus latidos já não eram rítmicos, apenas indivíduos solitários fugindo humilhados.
O javali africano erguia-se imponente no campo aberto, o peito ainda arfando após a batalha. Mas seus olhos âmbar brilhavam com o orgulho de um vencedor. Ele havia dado uma lição sangrenta à matilha de cães. Uma vontade de ferro pode quebrar qualquer disciplina, e uma presa obstinada pode derrubar uma dinastia. Os latidos dos cães selvagens haviam se perdido no horizonte, mas a batalha recente havia drenado as últimas gotas de energia do javali africano. Seu peito arfava violentamente, sua pele grossa e cinzenta agora coberta de sangue seco e poeira vermelha. A vitória sobre a matilha de cães fora um milagre, mas deixara uma sequela mortal, uma sede ardente. 3. Sob o sol do final da tarde em Botsuana, a garganta do javali estava tão seca quanto o deserto. Ele precisava de água, imediatamente. O instinto de sobrevivência guiou suas patas pesadas em direção a um lago tranquilo não muito longe. Um único lugar onde poderia se recuperar, mas também o habitat de predadores ainda mais pacientes que os cães selvagens. O lago surgiu diante do guerreiro como um oásis paradisíaco no coração da savana escaldante. Sob o pôr do sol dourado, a superfície do lago estava tão imóvel quanto um espelho gigante, sem uma ondulação, sem um som. Essa quietude era tão suave que se poderia esquecer que aquele era o lugar que abrigava os perigos mais brutais de Botsuana. Com os instintos de um animal experiente, o javali parou na margem, com as orelhas levemente eretas para detectar a menor vibração. No entanto, o extremo cansaço da batalha com a matilha de cães selvagens havia embotado seus sentidos. Sem que ele soubesse, a poucos passos de distância, 2 pequenos pontos escuros emergiram da água como 2 pedaços de madeira apodrecida flutuando. Eram os olhos de um gigantesco crocodilo do Nilo, uma criatura monstruosa que sobrevivera a dezenas de secas com uma paciência arrepiante. O crocodilo não se moveu. Permaneceu imóvel sob a lama negra, com os batimentos cardíacos reduzidos para conservar energia, aguardando o momento em que seu oponente estivesse mais vulnerável.
Para ele, o javali ferido não era um guerreiro valente, mas simplesmente uma massa nutritiva de carne caminhando diretamente para as mandíbulas da morte. O javali bufou baixinho, o aroma da água fria mascarando o odor pungente e fétido de seu predador oculto. Ele não sabia que, sob seu próprio reflexo no lago, uma mandíbula com uma força de mordida de toneladas se abria lentamente na escuridão do pântano. O espaço ao redor ficou subitamente silencioso, como se toda a savana prendesse a respiração. Observando cada movimento, aguardando uma explosão aterradora prestes a irromper das águas calmas. No instante em que a língua seca do javali tocou a água fria, uma breve sensação de prazer enganou todos os seus sentidos. Era a brecha fatal que o crocodilo esperava há horas. Boom! Com a velocidade de uma mola de aço comprimida ao máximo, o monstro aquático saltou do nada. Uma massa muscular maciça, áspera e negra dominou a visão do javali. Antes que o guerreiro pudesse reagir, os dentes afiados do crocodilo se fecharam como uma armadilha para ursos, cravando-se diretamente em seu focinho e canino esquerdo. A força aterradora da mordida arrastou o javali para o fundo do lago. O crocodilo não ficou parado. Usou seu enorme peso corporal para executar um giro mortal, o ataque mais brutal do réptil, projetado para dilacerar tecidos e quebrar ossos. Espirros de água e lama negra voaram, tingidos de vermelho pelo sangue quente que jorrava de seus ferimentos recentes. O cansaço da luta anterior com a matilha de cães selvagens agora se tornara sua sentença de morte. Os músculos que outrora o impulsionaram contra seus inimigos estavam fracos e cedendo à pressão da água. E a força mecânica das mandíbulas do crocodilo.
As ondas violentas começaram a diminuir. O lago, que acabara de entrar em erupção violentamente, retornou gradualmente à sua quietude mortal. Apenas algumas manchas de espuma rosada e ondulações permaneceram onde o guerreiro estivera minutos antes. O crocodilo mergulhou lentamente até o fundo da lagoa, levando seu despojo para a escuridão. O sacrifício do javali deixou um vazio silencioso na margem rochosa. As presas orgulhosas que outrora triunfaram sobre a matilha de cães selvagens agora jazem para sempre sob a lama profunda. A savana não tem lugar para misericórdia. Ela apenas registra os elos interligados da vida e da morte. O guerreiro conquistou um reino em terra firme, mas sucumbiu diante de um assassino silencioso nas profundezas do oceano, justamente quando buscava sobreviver. Você acha que a fuga do javali da matilha de cães selvagens foi pura sorte? Deixe seu comentário abaixo do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossa próxima série sobre sobrevivência na vida selvagem.